Essa semana nós vamos falar sobre organização. O que você sente quando você ouve a palavra organização? Algumas pessoas sentem até arrepio. Eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram e também fiz no Stories do Facebook. Gente, as respostas foram as mais variadas e incríveis que vocês podem imaginar. Alguns disseram que a organização é um pesadelo. Não é um pesadelo, é um sonho a ser alcançado e possível de ser alcançado. Se para você também a organização ainda é um mistério, ainda é um sonho, fica aqui comigo essa semana e a gente vai falar sobre isso. Eu sou Marjorie Barbosa, eu sou personal organizer e trabalho com mulheres na sua organização doméstica. Sou criadora do grupo e do programa Eu e Minha Casa Organizada. Sejam bem-vindas a ter uma vida transformada e sim, é possível ser feliz dentro de casa. Continuando com o nosso assunto sobre organização, hoje nós vamos falar sobre o conceito de organização. Organização é a forma como um sistema se dispõe para alcançar ou atingir um resultado, independente de quantas pessoas, normalmente 2, 3, 4 ou apenas você, vocês vão alcançar um mesmo objetivo se tiver uma missão coordenada. Quem está acompanhando o sistema FlyLady já viu que isso é simples e sim, nós temos uma missão diária. A organização do lar, ela se refere principalmente como a sua casa está organizada, como as coisas estão dispostas no espaço. E é muito interessante porque algumas pessoas precisam treinar o olhar. Como assim treinar o olhar? Quando eu vou para casa de alguém e nós fazemos isso online, né? A pessoa me mostra cada cantinho, cada parede. A gente treina o olhar de como aquela coisa pode ser remanejada e aquele espaço melhor aproveitado. Isso é uma forma de organização. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é o que realmente é organização. Eu separei aqui alguns sinônimos e um deles é a ordem. Organização, ordem. Ordem de quê? Ordem na disposição das suas coisas, ordem nos seus horários, ordem nas suas prioridades e principalmente ordem no seu tempo. Qual é o tempo que você escolhe fazer determinada coisa? Essas são as ordens. Arranjo. A organização do arranjo é quando você precisa realmente fazer esse remanejamento que eu falei. Você tira, coloca, muda e você tem que ser muito ousada para fazer esse arranjo, porque algumas pessoas têm muita dificuldade para mudar móveis de lugar, por exemplo. Disciplina. A minha amiga hoje comentou o seguinte, que organização é o sonho de manter uma coisa, de fazer, organizar uma coisa, de manter aquilo que é o pesadelo. A disciplina é que vai te fazer alcançar essa realização, manter tudo arrumado. Isso vai depender de disciplina. Sistema. Sistema é a ferramenta que você vai usar. Todas essas palavras são sinônimos de organização e é tudo que nós temos no programa Eu e Minha Casa Organizada e no grupo gratuito do Facebook Eu e Minha Casa Organizada e aqui no YouTube também. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você for uma mulher organizada, disciplinada, ordenada, você vai conseguir alcançar muito mais na sua vida. E o método? O método que nós usamos é o sistema FlyLady. É a nossa ferramenta principal para organizar coisas. Mas não basta isso, né? Nós temos uma gestão. O que é a gestão na organização? É você ter o gerenciamento de tempo e de atividade. O que você faz nas suas 24 horas e como você faz nas suas 24 horas. Isso é importante você ter essa percepção. E a arrumação. A arrumação diária, a arrumação de todos os dias. Lembrando que arrumar não é organizar. Em termos de organização, a gente tem vários tipos de organização. Nós temos organização pessoal, nós temos organização criminosa, organização política, organização empresarial e organização doméstica. Todos, apesar de serem direcionados para uma área, todos são um tipo de organização, um sistema que 2 ou mais pessoas alcançam o mesmo objetivo. Na organização doméstica,
eu gosto muito de pensar nela como uma teoria de empresa mesmo. Por quê? Quando você pensa em estratégia organizacional, tudo precisa de uma estratégia, certo? Tudo você precisa ter um plano para agir. Então, a primeira coisa para que a sua organização funcione é que você faça um diagnóstico. Você tenha uma percepção clara de onde você está, de onde você quer chegar e como você quer fazer isso. Nesse diagnóstico, o ponto essencial é identificar os problemas para que você possa já ir lá e resolver o que é problema. O que são problemas na nossa organização geralmente? Tralhas, né, os clutters, os hotspots e colaboração, recurso humano para essa colaboração. Esses são os principais. Depois nós precisamos de um plano de ação. O plano de ação ele é elaborado em conjunto com a intervenção. Então, uma vez que você tem uma percepção, um plano de ação, você vai fazer uma intervenção, ou seja, você vai lá e vai colocar aquilo na prática. Essas mudanças, elas não são feitas de uma hora para outra, elas são feitas por etapas. Por isso que no sistema FlyLady nós começamos com os baby steps. O que são isso? Passos de bebê. São pequenos passos para que você possa mudar definitivamente alguns hábitos e aí você começa a alcançar resultado. Uma vez que você mude alguns hábitos, uma vez que você comece a colocar o seu plano de ação efetivamente em ação, as pessoas vão começar a entender que aquilo é importante, que aquilo agora é de verdade, não é só blá blá blá. Que quantas vezes você falou que quer arrumar? Quantas vezes você grita, mas efetivamente não faz nada, né? E depois que você faz essa intervenção, você tem uma avaliação. Quando você faz essa avaliação, você precisa de ter tido um tempo em que você colocou o plano de ação, interviu e resolveu alguns problemas. Ou seja, você começa a ver resultados. Eu estou fazendo hoje um e-book, um mini e-book de tudo isso que nós vamos falar nessa semana e eu vou disponibilizar ele na sexta-feira ou no sábado, mas eu aviso aqui para vocês. Essa semana inteira nós vamos falar como nós vamos fazer cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa é descobrir o que é organização. Então, chega de pensar que organização é um pesadelo, chega de pensar que organização é algo que vai tirar a sua liberdade, que vai engessar, que você vai ter que obedecer. Não é isso. A organização é aquilo que você escolhe como sistema para te ajudar e você agora ter autonomia. Será que você aguenta? Mas quanto tempo ficar apagando incêndio todos os dias e ser levada pelas circunstâncias? Não é verdade? Dentro do programa Eu e Minha Casa Organizada, nós temos como premissa a inteligência emocional nas decisões. E por que isso é tão importante? Porque você precisa pensar para fazer essa avaliação. Você precisa pensar com inteligência no resultado que você precisa, a estratégia que você vai usar. Qual que é realmente a intervenção que você precisa primeiro? Porque a maioria das pessoas querem arrumar. Quando você fala, vou organizar a casa, qual que é a primeira coisa que vem à mente? Vou pegar o guarda-roupa, jogar tudo no chão e guardar tudo, limpar tudo. E ali você simplesmente tirou tudo e devolveu tudo para aquele lugar. E o que estava lá, continua lá. O que está entulhado, continua entulhado. Então, para que isso seja efetivo, para que isso seja definitivo na sua vida, nessa semana você vai entender conceitos. Marjorie, é possível com esses conceitos eu fazer uma mudança real? É possível sim. Mas se no final dessa semana você ainda perceber que precisa de ajuda, o programa Eu e Minha Casa Organizada está de portas abertas te esperando por enquanto. Nós estamos esperando dar um número de pessoas e aí eu vou fechar as portas para fazer a primeira atualização que vai ser agora em julho. Então, por enquanto, você pode vir, pode entrar e a gente faz junto. Mas acompanhe essa semana e faça as escolhas que você precisa, faça as avaliações que você precisa, faça um diagnóstico do que realmente a sua casa precisa. E principalmente, esse sistema, ele não funciona só para dentro da sua casa, ele funciona para a sua vida. Então seja criterioso, porque você não é só
dona de casa, você também é mãe, você também é esposa, você também é funcionária, você também é empresária, empreendedora, talvez terapeuta. Quantas pessoas você tem ajudado? Quantas pessoas que precisam do seu tempo? Então não dá mais para você viver o seu tempo de forma aleatória, marcar uma agenda e ser a agenda dos outros. Não é verdade? Uma pessoa que tem noção da organização, ela não é a agenda dos outros. Ela tem uma agenda de compromissos, de prioridades e ela sabe como organizar para que tudo funcione e ela consiga literalmente ter a liberdade de um bom trabalho, um bom desempenho, uma boa noite de sono, um bom tempo de estudo ou leitura e principalmente um bom tempo de ser livre e feliz. Combinado? Eu espero vocês amanhã então, e amanhã nós vamos falar sobre percepção. O que realmente nós precisamos ver e entender para poder intervir dentro da nossa casa. Beijos e até amanhã.